Eu recebo o economista Ramon Barazal e a nutricionista Gislene Rocha, em nosso quadro Cesta Básica. Tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, Obrigado. prazer recebê-los aqui. Obrigada. Olha, gente, é impressionante, né? Tem dia que uma coisa tá mais cara, outra coisa tá mais barata. Ontem, novamente, eu fui à feira, como sempre, de praxe, toda quinta-feira eu vou à feira e senti o que a gente vai comentar agora sobre a questão do tomate. Eu fui comprar o tomate e realmente o tomate estava muito mais caro. E pergunto para você, Ramon, por que o tomate está mais caro? Bom, isso tem a ver um pouco, Isa, com esse momento que nós estamos atravessando na economia mundial a respeito das condições de crise, né, econômica. Todos os nossos amigos de casa e nós aqui sabemos que nós temos uma relação de real-dólar modificada de outubro para cá, modificada em muito. Nós temos hoje a cotação do dólar em mais ou menos, em números redondos, 2,30, 2,40. Ora, isso fez com que os produtos importados por nós brasileiros ficassem mais caros. E nós sabemos muito bem que aqui no nosso país, grande parte dos produtos que a gente come, por exemplo, tomate, alface e tal, não são produtos chamados orgânicos e, portanto, dependem de tratamento de solo, de combate a pragas e tal. Vamos explicar para os telespectadores qual a diferença de um produto orgânico. O produto orgânico é aquele produzido sem o chamado agrotóxico, né? Enquanto que os demais utilizam esses defensivos e coisas assim. E que, por incrível que pareça, os orgânicos são até mais caros, né? São mais caros, porque a produção deles ainda se dá em uma escala muito pequenininha e por isso acabam sendo mais caros. Ora, como esses outros produtos não são orgânicos, dependem desses defensivos agrícolas e tudo mais, e esses defensivos, em grande parte, são produzidos com insumos importados, isso significa, em última análise, que isso acaba tendo preço maior exatamente em função da cotação do dólar e da crise internacional. O resultado nós temos diretamente no nosso bolso, ou seja, quando a gente for comprar o tomate, o alface ou outros produtos produzidos dessa maneira, a gente acaba pagando mais caro. Isso sem contar, é claro, as condições climáticas que sempre influem muito, né, na produção do chamado hortifruti granjeiro. O tomate é produzido na região sul do estado de São Paulo? Principalmente na região sul do estado de São Paulo, na região de Apiaí e proximidades, você tem muita produção de tomate. Ribeirão Branco e assim por diante. E aqui na Grande São Paulo, em torno da Grande São Paulo, nós temos o chamado Cinturão Verde, onde se produz mais as hortaliças propriamente ditas, né, como é o caso típico do alface. Agora eu lhe pergunto, o que a gente pode substituir pelo tomate? Porque o consumidor brasileiro adora comer uma saladinha com tomate, né? Nós temos aqui dois produtos, que é o alface e o tomate, que subiram de preço, né? E aí o que eu posso fazer para manter a mesma quantidade calórica? Também tem essa questão, né? Porque tem pessoas que fazem até dietas e querem manter mesmo número calórico. Então o que eu poderia substituir no lugar do tomate, por exemplo? Bom, Isabelle, é o seguinte, quando eu vi a lista, eu realmente vi a diferença do valor do aumento que teve o tomate e a banana. E eu pensei o seguinte, o que é interessante a gente perceber, além desse aumento, saber para que cada alimento serve. Então, quando eu tenho um tomate, qual o consumo? O que o tomate oferece? Vitamina C, potássio. Então, são minerais que, quando você consome, eles vão ajudar a sua parte imunológica. Ou seja, qualquer alimento que você substitua uma salada de alface, uma salada de pimentão, uma salada com outros alimentos que são folhas, repolho, beterraba, cenoura, agrião, rúcula, escarola, também são fontes desses alimentos. Aliás, por falar em escarola, ontem, como eu falei, fui à feira, e aí o que eu achei mais em conta foi a escarola e o agrião. Estava mais em conta. E o bacana disso também é que, assim, tanto o agrião quanto a escarola, eles também são da família que fornece vitamina C. Então, para que a vitamina C, ela, quando você associa junto com o ferro da carne, ele absorve muito mais o ferro M, que a gente chama, que previne a anemia. Entendi. Então, é interessante a gente saber a composição nutricional, o que esses alimentos acabam oferecendo para a gente quando a gente consome. Então, numa alta, é interessante você saber que todos são da mesma família, ou seja, todos vão influenciar de forma positiva no teu organismo. Entendi. E aí você pode diminuir o custo da sua cesta básica, né, e manter a mesma qualidade nutricional. Isa, eu queria dizer uma coisa para os nossos amigos Fica de casa, à que tem a ver um pouco com isso que a Gislene está dizendo, que é o seguinte, quer dizer, quando a gente vai fazer a compra de um determinado produto, qualquer que seja esse produto,
Em economia, a gente usa uma expressão para falar do que pode ser substituído por o quê. E nós, economistas, chamamos isso de efeito substituição. Bom, mas o efeito substituição, quer dizer, você deixa de usar o produto A para usar o produto B, feijão, lentilha, por exemplo, nem sempre esse efeito substituição é válido. Sabe por quê? Porque às vezes o preço não compensa. Entendi. Então, às vezes você diz assim, olha, o feijão subiu de preço essa semana, então eu vou substituí-lo automaticamente por lentilha. Bom, não necessariamente, porque você vai ter que analisar o preço de um, o preço do outro e ver o que de fato compensa mais, se é o feijão ou a lentilha. E aí sim, a Gislaine poderia nos ajudar mais com os valores nutricionais envolvidos num no outro. Mas não é simplesmente dizer, olha, substitui ponto final. Aham. Sim. Interessante, Isa, também, que a gente estava comentando sobre isso. Porque quando você tem um alimento, você pensa no tomate. O tomate tem uma substância que chama licopedo. E essa substância ela é muito saudável no organismo. Para quê? Para prevenção de doenças como até o câncer. Então, quando você pensa no tomate, você pensa na vitamina C, no potássio e no licopeno. Ou seja, às vezes, quando você utiliza ele, vai uma dica interessante também. Adoro dica interessante. Essa dica é bacana e é bem simples. Quando você acrescenta um fio de óleo ou de azeite, caso o azeite extra virgem e tal, ele tem uma substância chamada monoinsaturado, ou seja, ele conduz melhor esse licopeno. Entendi. Então, olha que interessante, a tua salada de tomate regada com uma quantidade moderada de... fiozinho só, hein, fio, gente? é uma passada, não é aquela coisa devagar, porque aí as calorias também aumentam. Claro. É uma gordura boa, mas não deixa de ter as calorias. Você conduz melhor esse licopeno, ou seja, você favorece a absorção. Então, mesmo que um alimento esteja num valor um pouco mais alto e que de repente você precise fazer o consumo um pouco menor da quantidade, o que você vai fazer? Você pode acrescentar uma gordura que vai te fazer bem e vai conduzir melhor esse alimento dentro do teu organismo, absorvendo muito mais dele. E de repente você não precisa comer uma quantia tão alta assim para ter a mesma absorção. Entendi. Por falar em tomate com azeite, né? Eu adoro comer, não sei se você também gosta, mas adoro comer tomate cortadinho, quando me dá aquela fome à tarde, eu como tomate cortadinho com um fiozinho de azeite, orégano e sal. E por falar em sal, o sal foi um produto que teve uma queda. Tá vendo? Sim. Nem tudo é tão ruim assim, né? A gente consegue melhorar a cesta básica. Olha, o produto que mais caiu de preço foi o sal, com 7,0%. Então, ou seja, você pode consumir sal. Agora, hoje em dia tem o sal light. Queria até te perguntar isso. Existe uma diferença grande de sódio? Existe sim. Até uma informação também interessante. O que difere o que é um diet e o que é um light? Então, quando você tem um alimento diet, normalmente ele é feito muito para diabéticos ou que ele tem que zerar um nutriente, que normalmente eles acabam tirando ou a gordura ou o açúcar. No caso do light, ele tem em torno de 25% menos do que o produto tradicional. Então, se você tem um sal de cozinha light, você vai ter 25% a menos de sódio do que o convencional. Isso é muito bom, principalmente para pessoas hipertensas, pessoas com retenção de líquido, pós-operatório. É interessante o seu consumo. E outra questão, que sal a gente utiliza diariamente na nossa mesa, né? O tempo todo. Né? E o sal deve ser também, quer dizer, até onde a gente imagina, usado sempre com muita moderação, né? Porque senão nós podemos até gerar problemas para as pessoas hipertensas e coisas assim, né? Então, é muito gostoso, mas é preciso também sempre balancear um pouco, né? Sim, vale lembrar que o sal também, com questão de sabor, você deve colocar as ervas também. Então, usar alecrim, orégano, manjericão, cheiro verde, salsinha, cebolinha, porque também dá um sabor aos alimentos. É o que você comentou da outra vez, né? Sim. A gente aproveitar as ervas, né? Porque as ervas nos beneficiam bastante e tem algumas que são bem mais em conta. Então é bom a gente seguir a velha e secular, né? O velho e secular caminho mediterrâneo das comidas, né? Exatamente. A culinária mediterrânea o azeite, que usa bastante. E assim por diante. Né? Exatamente. É sempre bom. Olha, o pão francês, é até bom vocês saberem, o pãozinho, né, que vai às mesas diariamente nos cafés da manhã, nos chás da tarde. O preço do pão francês teve um reajuste de 1,15% E vem mais. nesta semana. Vem mais por quê, Ramon? Olha, é possível que venha mais, sabe por quê? Por quê? Porque nós estamos enfrentando problemas em relação à importação do trigo. Nós todos sabemos que o Brasil não produz todo o trigo que utiliza. Nós precisamos comprar, e aliás nós precisamos comprar bastante trigo de outros países. O nosso grande fornecedor é a Argentina, que nos fornece muito trigo há muitos e muitos anos. Um outro grande fornecedor de trigo também para o Brasil é o mercado americano e depois o mercado europeu. Acontece que o mercado argentino, que é quem nos abastece mesmo de trigo, está enfrentando uma série de problemas legais. A presidenta Kirchner está enfrentando esses problemas junto ao Senado argentino e assim por diante para liberar, da agricultura, né? para liberar os produtos agrícolas para exportação e tal.
E resultado, se isso tudo não funcionar a contento quer dizer, a nosso favor, nós poderemos ter elevação dos preços de derivados de trigo aqui no Brasil. Isso inclui o pão, claramente. E o que nós consumimos em demasiado, né? Exatamente, porque nós aqui no Brasil ainda produzimos pouco trigo lá no extremo sul do país e a produção de trigo ainda vai crescer, ainda vai se desenvolver, mas isso depende de muito trabalho, por exemplo, da Embrapa e coisas assim. Então, quer dizer, eu não ficaria surpreso se brevemente nós tivermos aí algumas surpresas negativas em relação ao preço do trigo e seus derivados. É torcer para que o governo argentino amenize as coisas, né? E permita a presidenta Kirchner fazer as exportações e aí sim nós caminharemos bem. Sabe que no ano passado eu estive lá e aí presenciei uma manifestação sobre esse problema agrícola lá, né? E é realmente um problema que, como o Ramon falou, vai afetar a nós brasileiros, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Mas é verdade. E é claro, eles vão defender os interesses deles, claro, argentinos. Como sempre, né? E nós vamos defender os nossos. Exatamente. E nesse embate, vamos dizer assim, é que nós poderemos ficar aí numa situação menos confortável do ponto de vista dos preços dos produtos de trigo aqui dentro. Agora, existe algo que a gente possa fazer, possa substituir? Porque pãozinho francês todo mundo adora. Por mais que você fale, mas não dá para pegar um pãozinho, também leva trigo também, sim, né? O que eu pensei também como uma sugestão é o congelamento. Nós podemos aproveitar até o pão e fazer um congelamento deles e quando a gente for utilizar, descongelar. Então, de repente, é uma forma, já sabendo que vai ter um aumento, a gente pode fazer um pequeno estoque de pães, até para facilitar também o dia a dia. Hoje é mais difícil as pessoas saírem, irem comprar pão, enfim. Então, de repente, o congelamento é uma dica legal. Mas fica gostoso o pãozinho depois de congelado? Eu tenho a impressão de que talvez não fique tão gostosinho como o pãozinho quentinho. Não, se você fizer ele no forno, depois ele fica gostoso. Então me ensina como é que faz. Como é que a gente faz? Você vai fazer frito também. Também fica gostoso. As dicas do Ramon são espetaculares. Sempre calóricas, Ramon. Não, mas eu sou... O Ramon quer aumentar a caloria e a Gislene quer abaixar a caloria. E eu fico no meio termo. Essas coisas muito saborosas. Aí a gente acaba ganhando uns quilinhos. Você já quer fazer uma rabanada, né? O pão frito espanhol. É isso. Mas é uma ideia legal. Se você fizer no grill também fica bom. Na verdade é muito simples, Isabelle. Você vai pegar o pão, colocar ele num sulfilme e congelar. Quando você for utilizar o forno bem aquecido, você vai deixar por alguns minutinhos, dependendo da temperatura. Congela um por um ou num saquinho? Por um. Você pode congelar um por um, até para quando for consumir não ter que tirar todos, né? E você pode depois colocar no forno. No micro-ondas ele fica um pouco molinho, ele não fica tão gostoso. Mas se você fizer isso no forno, forninho ou no forno mesmo, convencional, ele fica saboroso, ele fica graus quentinho. No forno, você sabe, mais ou menos? Isabelle, não pode ser tão forte, né? Não pode ser tão forte. Né? O interessante é que quando você levar o pão, o forno já esteja quente. Entendi. Se o forno já estiver pré-aquecido, quando você descongela, fica gostoso. Ele fica um pão quentinho. Lógico, né? Isso é uma sugestão. Nada mais do que gostoso do que um pão fresquinho feito na hora. Mas vale uma sugestão. Mas esse é um congelamento não de preços, sim de produto. Exatamente, Em vez de se falar de congelamento de preço, que é o que diria um economista logo de cara, né? Ela está sugerindo o congelamento do produto. Então, você vai manter o preço ao longo do tempo da mesma forma. Claro, então espera um pouquinho o preço, talvez, do pão baixar, compre os pãezinhos e congele, né? E também, talvez, facilite a vida, porque talvez você tenha que sair logo cedo, comprar o pãozinho, voltar para casa, e aí você vai perder tempo. E hoje em dia, tempo é dinheiro, né? Agora, vale uma dica também. O pão, ele é um carboidrato, né? Ele é um carboidrato complexo que serve para dar energia para o nosso corpo. Então, na ausência do pão, vale os alimentos integrais, o que é legal até na produção dos alimentos, fazer os alimentos de forma integral. Entendi, muito bom. Agora nós vamos para a batata. Vamos ver a batata, que teve um aumento de 13,74%. Confirmando o que vinha acontecendo na semana anterior, né? Que também teve o aumento da batata, né? Pois é, então isso vem mostrar aquilo que a gente dizia na semana anterior, que é exatamente as condições de oferta do produto que estão muito ruins, né? Quer dizer, a produção da batata continua enfrentando dificuldades em função dos aspectos climáticos, e o preço do produto na ponta, aqui para o consumidor, continua sendo um preço salgado. Nós estamos comendo batata salgada mesmo que sem querer. Ontem na feira, novamente, eu percebi, viu? Mesmo as pequenininhas, que eram mais em conta, que já vende saquinhos prontos, realmente estava um pouco mais caro. E aí, qual a sua sugestão, Gislene? Novamente, a questão da batata. Eu me lembro que a semana passada a Gislene falou sobre a mandioquinha. Isso, né? Você tem sempre os carboidratos, mandioca, mandioquinha, batata doce, cará.
inhame, são alimentos que têm a mesma finalidade nutricional. Inclusive, Isabelle, eu trouxe para vocês essa semana uma receita de um suco. Suco de batata? Não, suco, a batata também. Você sabe que você pode também centrifugar a batata e ela fica muito gostosa se você adicionar lá algum sabor, algum Sério? suco. Principalmente suco ácido, porque você não encontra realmente o sabor da batata. Olha e só. ela é bem nutritiva. Eu trouxe um suco também que ele fala sobre, que vai fornecer vitamina C, vitamina A, cálcio e potássio. E também a adição da salsinha aos sucos. A gente estava conversando sobre Vivendo e aprendendo. sobre passado, sobre água, suco. Suco e água, que gerou uma polêmica. Né? O que colocar no suco? Água, leite ou refrigerante? E uma ideia também que você pode acrescentar e fazer liquidificado é a salsinha. Ela é riquíssima em cálcio e muita gente não sabe disso. Então, peraí, vamos passar então a receita para você que está nos assistindo. Um suco que a Gislene está dando a dica. É um suco de salsinha? Ele vai ter, você pode colocar uma laranja, uma tangerina, cenoura, maçã e um punhado de salsinha. Ótimo, então a receita está aí para vocês. Suco de cenoura, maçã, tangerina e salsinha. 5 cenouras pequenas, 2 tangerinas, 1 maçã e 1 punhado de salsinha. E você sabe que esse suco, qual a finalidade? Para que a gente está tomando isso? É um suco riquíssimo em vitamina A, vitamina C, potássio e cálcio, que é os alimentos que estão mais caros. Olha só, você vê? É regado a simpatia. E regado a simpatia. Suco simpático. E deve ser uma delícia. Eu nunca experimentei, mas vamos fazer o seguinte, eu vou experimentar e a semana que vem eu volto aqui para dizer para vocês o que eu achei do suco. Combinado. Ok? Ok. Então tá bom. Obrigada pela participação, Obrigada viu? mais Um uma ótimo vez. final de semana para vocês. Para todos nós. Obrigada. Boa tarde.